como eu estava discutindo, nós vamos apresentar a nossa solução de desligamento rápido aqui para o Brasil, o RSD 2.0 da Goodwe. É um tema que, recentemente ele ficou bem alta, né, e tem se tornado cada vez em alta aí no ramo de fotovoltaico aqui no Brasil, justamente porque nós tivemos algumas mudanças regulatórias, na verdade surgiu ali uma normativa nova, a NBR 17193. A gente vai dar uma olhadinha o que que é essa normativa, o que que ela estabelece de requisitos e tudo mais, mas é um tema que realmente, ficou muito evidente aí nos últimos meses e basicamente, pessoal, principal motivo dessa normativa entrar em vigor é a questão de segurança, né? Então, o principal objetivo dessa normativa é, de fato, trazer mais segurança ali para as aplicações, para os sistemas fotovoltaicos como um todo, e principalmente para as pessoas que estão envolvidas ali com algum tipo de manipulação desse sistema, né? Seja ele um instalador, um mantenedor, seja ele o corpo de bombeiros, por exemplo, em caso de atuação em algum tipo de incêndio, não necessariamente relacionado ao sistema fotovoltaico, mas uma edificação que tenha um sistema fotovoltaico em si. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão de segurança. E quando a gente fala segurança em sistemas fotovoltaicos, a gente tem dois principais itens aí que são que apresentam um pouco mais de risco nos sistemas fotovoltaicos. O primeiro tópico ali está relacionado o risco do arco elétrico CC em sistemas fotovoltaicos, tá? Então, nós temos ali instalações, por exemplo, que utilizam ali a formação de strings, uma alta tensão CC, e essa alta tensão CC associada ali talvez uma má qualidade nos materiais ou alguma falha na instalação, enfim, algo relacionado pode evoluir para incêndios nos sistemas fotovoltaicos, né? Então, é algo que tem que ficar muito evidente, tem ficado muito evidente nos últimos anos aí, sistemas fotovoltaicos cada vez mais ali aparecendo alguns incidentes com fogo relacionado a instalações fotovoltaicas. E por esse motivo, esse primeiro risco a gente consegue mitigar com o que já está em vigor aqui no Brasil, que é a exigência do AFCI para inversores até 75 quilowatts. Num primeiro momento, tem ali a primeira fase dessa exigência, que é para inversores até 10 quilowatts, e aí, a partir do dia 1º de maio, essa exigência vai passar a valer também para inversores até 75 quilowatts. A Goodwe, lembrando, só para lembrar aqui vocês, que todos os nossos inversores string até 125 quilowatts já vêm com o AFCI por padrão aqui para o mercado brasileiro, já tem uns bons anos aí, não é somente porque se tornou obrigatório, mas já tem alguns anos que nós estamos realizando essa prática de trazer os equipamentos com a FCI para o mercado brasileiro, e justamente essa é uma das principais, um dos principais componentes, né, uma das principais proteções envolvidas ali com incidentes em sistemas fotovoltaicos. Então, quando a gente fala principalmente quando está associado ali a incêndios causados oriundos ali de sistemas fotovoltaicos, o AFCI tem como principal capacidade ali identificar o arco elétrico, que normalmente é por conta de um arco elétrico que o incidente acontece numa instalação fotovoltaica. Então, a FCI ele tem como objetivo de identificar esse arco elétrico e, identificando esse arco elétrico, interrompe a produção do inversor e não deixa que esse arco elétrico possa evoluir ali, talvez, para um incêndio no sistema fotovoltaico. Mas tem outro principal risco aí envolvido no sistema fotovoltaico também, que é basicamente o risco da alta tensão CC em si, né? Falamos ali do risco do arco elétrico, agora falando especificamente do risco da alta tensão CC. Opa, beleza, a gente tem aquela primeira camada de segurança, que é o AFCI, que ele vai identificar caso tenha algum tipo de problema na instalação, algum arco elétrico acontecendo, mas ainda assim ainda que o inversor interrompa a sua produção, ainda tem a questão da alta tensão CC envolvida nos sistemas fotovoltaicos. Aqui a gente fala mais de um risco para as pessoas que vão manipular o sistema de alguma maneira, né? O instalador em si, uma pessoa que vai fazer uma limpeza nos módulos fotovoltaicos, uma pessoa que vai fazer algum tipo de manutenção, às vezes até o proprietário do sistema vai subir no telhado para instalar uma antena, enfim, fazer alguma manutenção na sua residência, ele fica um pouco mais exposto a essa alta tensão CC que está presente ali nos módulos nos arranjos fotovoltaicos em cima do telhado. Então, para isso, nós estamos trazendo a tecnologia, né, RSD 2.0, e foi por isso também, foi por esse motivo da alta tensão CC, que a ABNT acabou criando aí a NBR 17193,
é uma normativa que foi publicada agora em fevereiro de 2025 e, dentre outros aspectos, passa a estabelecer também a obrigatoriedade da presença dos dispositivos de desligamento rápido em todos os sistemas fotovoltaicos em telhado. Não necessariamente todos 100%, a gente vai ver algumas exceções no próximo slide, mas sim, para a grande maioria ali, principalmente para os sistemas on-grid conectados e montados em cima de telhados, ele traz sim essa obrigatoriedade, seja ela uma instalação residencial, seja ela uma instalação comercial ou industrial, enfim, de qualquer porte, de qualquer tamanho, tá? Então, a NBR 17193, além de estabelecer outros requisitos, assim como a presença do AFCI, que a gente já está acostumado devido à portaria do Inmetro, ela estabeleceu também essa obrigatoriedade da presença do dispositivo de desligamento rápido nos sistemas fotovoltaicos. Um pouquinho da isenção, né? Eu até expliquei, né, que praticamente todos os sistemas ali fotovoltaicos de telhado vão ter ali a necessidade, mas falando um pouquinho das exceções, né, da isenção na aplicação da NBR 17193, basicamente nós temos dois principais itens aqui. O primeiro principal item está relacionado ali às usinas de solo. A gente sabe que algumas usinas de solo ali a gente tem uma casinha, a gente tem um abrigo para que o inversor fique de fato instalado ali dentro, para que ele fique é, coberto, realmente protegido da chuva, enfim, da irradiação direta. Nestes casos aqui, onde o único propósito da edificação é abrigar o equipamento fotovoltaico, a gente também fica isento dessa obrigatoriedade, tá? Então, basicamente, quando a gente está falando ali de usinas de solo que tem essas coberturas em alvenaria ou qualquer outro tipo de construção, a gente traz ali também a isenção da obrigatoriedade nessa aplicação. E outro ponto muito importante são sistemas que contenham sistemas de armazenamento de energia elétrica e seus acessórios. Basicamente, aqui a gente está falando aqui, pessoal, de sistemas híbridos, ou seja, aquele sistema não necessariamente somente híbrido, mas aquele sistema que tem algum item de armazenamento, tem alguma solução de armazenamento incorporada ao sistema fotovoltaico, eles também ficam isentos da aplicação do uso do RSD, tá? Do uso dos dispositivos de desligamento rápido. Então, são duas exceções aí que a normativa trouxe na aplicação em si, né? Eles abrem mão aí da aplicação dos requisitos da NBR 17193. Falando um pouquinho agora dos requisitos da instalação em si da NBR 17193, basicamente o principal item que a gente tem que se atentar, pessoal, é que essa normativa ela um, trouxe um requisito, vamos assim dizer, relacionado à área limite do arranjo fotovoltaico. O que seria isso, Gabriel? Imagina que você tem lá um arranjo fotovoltaico executado em cima do telhado, e esse arranjo fotovoltaico, a normativa ANBR 17193 estabelece que a área do limite do arranjo, né, ou seja, a área que envolve arranjo fotovoltaico é qualquer direção em até 30 centímetros do módulo fotovoltaico. Então, imagina que você tem lá uma string, enfim, um arranjo fotovoltaico, e qualquer direção desse arranjo, até 30 centímetros, você tem uma área que eles denominam como área limite do arranjo. Quando a proteção atua, né, quando existe a necessidade ali do RSD atuar como proteção, ou seja, quando existe a necessidade do RSD entrar em funcionamento e diminuir a tensão da string, dentro desse limite da área do arranjo, a tensão máxima permitida é de até 120 volts em corrente contínua. Só para relembrar um conceito aqui, pessoal, segundo a nossa NR10, que é a nossa norma regulamentadora com serviços de eletricidade, 120 volts em corrente contínua é considerado extra baixa tensão. Tá? Então, a normativa ela resgata esse termo, né, de extra baixa tensão e estabelece o limite máximo de até 120 volts quando a proteção é atuada. Ou seja, quando o inversor string está trabalhando, quando está tudo certinho, tudo funcionando bonitinho, óbvio que existe ali a possibilidade dele trabalhar com uma tensão acima. Então, se o inversor, por exemplo, é um inversor monofásico, a gente está falando ali por volta de uma tensão máxima na string de 600 volts. Se a gente está falando ali de um inversor trifásico, pode chegar até 1.100 volts.
Se a gente está falando de um inversor de grande porte, pode chegar até 1.500 volts, não tem problema. O único requisito é que, caso tenha o acionamento do desligamento rápido, a tensão máxima dentro desse limite do arranjo é de até 120 volts, tá? Isso falando ali dentro apenas desse limite, tá, pessoal? Quando a gente fala de uma área, de uma distância superior a 30 centímetros dos módulos fotovoltaicos, a gente já está falando de uma área para a normativa que eles consideram como área fora do limite desse arranjo. Quando a gente fala dessa área fora do limite do arranjo, o limite de tensão é de 60 a 35 volts, tá? Na verdade, de 35 volts a 60, né? Isso depende da aplicação do local, tá? 60 volts em condições naturais, em condições normais, e 35 volts para condições de umidade no local. Então, às vezes, se é um local ali que tem uma umidade considerável, né? Fora do comum, esse nível de tensão máxima ali fora do limite do arranjo, ele cai para 35 volts. Lembrando, só para a gente criar uma associação aqui, imaginem vocês, exatamente como está aqui na imagem, tá? Uma string formada em cima do telhado. Então, qualquer direção dentro dos 30 centímetros é considerado a área limite do arranjo. Então, dentro dessa área limite, eu posso ter no máximo 120 volts quando há uma atuação do rapid shutdown. E o cabeamento da string que ele vai descer, vai partir da string ali de dentro do limite do arranjo e vai descer para os inversores, esse cabeamento ele já não pode ultrapassar mais de 60 volts. Tá? Então, só para que vocês entendam um pouquinho até onde vão os limites de tensão dentro do limite do arranjo e fora do limite do arranjo. Certo? Bom, para iniciar aqui para apresentar os requisitos técnicos do nosso equipamento, da nossa solução RSD, eu gostaria de frisar aqui que os nossos equipamentos, que o nosso RSD 2.0, ele já está enquadrado para normativas até mais exigentes do que a normativa brasileira, como a NEC 690.12. A NEC 690.12, ela estabelece um limite máximo de tensão de 80 volts dentro desse limite do arranjo, tá? Então, por esse motivo, além ali, obviamente, de toda a proteção ser incorporada, o nosso receptor, ele permite a conexão de até 80 volts em sua entrada CC. Tá? Então, cada entrada ali para módulo fotovoltaico vai receber no máximo 80 volts. Isso a gente está falando ali de uma tensão basicamente de um módulo fotovoltaico, ou dependendo da potência do módulo que esteja trabalhando, ou a tensão VOC do módulo que está trabalhando, no máximo 2 módulos ali associados em série em cada um dos canais de entrada do RSD. Tá? Então, o nosso equipamento até supera a expectativa, até supera os requisitos de segurança, como os níveis de tensão máximo permitidos ali pela normativa NBR 17193. Outra coisa que a gente supera está relacionada ao tempo de atuação. Quando acontece alguma coisa, quando há necessidade de atuar o desligamento rápido no sistema fotovoltaico, a nossa normativa fala que esse acionamento, essa redução de tensão nos arranjos fotovoltaicos, ela tem que acontecer no máximo em 30 segundos. A nossa tecnologia, a partir do momento que o nosso transmissor deixa de enviar o sinal de vida ali para os receptores, o sinal de funcionamento contínuo para os receptores, em até 7 segundos, todos os módulos fotovoltaicos ali daquele arranjo são desconectados de maneira individual. Então, juntando ali com a máxima tensão de entrada CC de 80 volts por canal do nosso RSD e desconectando cada um desses canais de forma individual, a máxima tensão que nós teremos dentro da área limite do arranjo com a nossa solução RSD da Goodway é de até 80 volts. Então, supera e muito ali os requisitos da normativa brasileira. Outra questão, quando a gente fala ali da área fora do limite do arranjo, a normativa estabelece ali até no máximo 60 volts em condições normais, e o nosso receptor ele tem uma tensão de saída ali por receptor de até 1 volt. Então, vamos supor ali que nós estejamos trabalhando com receptores 2 para 1. Ou seja, eu tenho ali um receptor para cada 2 módulos fotovoltaicos. Se eu estiver trabalhando com uma string de 30 módulos fotovoltaicos, com 15 receptores, no momento que o sistema fotovoltaico estiver operando, a minha tensão ela vai ser ali a tensão nominal ali do equipamento, né? Na verdade, a tensão nominal de funcionamento da string, né? Acredito aí nessa faixa de quantidade de módulos por volta de, depende muito, mas de 800 até uns 1.000 volts mais ou menos.
mas caso tenha necessidade de acionar essa proteção, a tensão da string vai cair para 15 volts, tá? Então, a gente tem essa tensão ali de 1 volt por receptor para justamente facilitar ali o diagnóstico na hora logo após a instalação ou depois, caso seja necessário realizar uma conferência na instalação, para termos de diagnóstico, nosso receptor tem esse 1 volt de tensão na saída do limite do arranjo. Quando a gente fala de formas de atuação, né, como é que esse, RSD ele vai atuar, né? O que que eu tenho que fazer, o que que a norma fala que eu tenho que fazer quando, existe a necessidade da aplicação da proteção de desligamento rápido? Bom, primeira coisa que a normativa traz para a gente é que, a atuação da proteção de desligamento rápido, ela precisa ser feita com uma única manobra, ou seja, uma única ação do usuário, ele já tem que atuar o RSD através dessa proteção, né. Então, existem 2 formas dessa proteção ser incorporada, né, dessa proteção ser acionada. A primeira delas é um acionamento manual através de um interruptor de emergência, que deve estar prontamente acessível. Então, basicamente, ali as características corretas estão dentro da normativa também, mas basicamente vai ser uma botoeira de emergência ali, onde, dá para acionar de maneira fácil, caso tenha necessidade de acionar ali a proteção de desligamento rápido do sistema. O segundo método para acionamento dessa proteção é através da atuação automática, e essa atuação automática, ela vai acontecer a partir do momento que o disjuntor geral da edificação ele for, desenergizado, ele for desligado. Então, até mesmo no incêndio, o primeiro procedimento ali que o corpo de bombeiros faz, para atuar no incêndio é desligar a energia daquele determinado local. Então, praticamente 99% das aplicações já vai se enquadrar automaticamente no desligamento automático. Afinal de contas, o princípio de funcionamento da nossa tecnologia é que enquanto houver conexão CA no nosso transmissor, ele continua trabalhando, mandando sinal de vida para os receptores, mas a partir do momento que ele interrompe a alimentação AC, né? Então, a partir do momento que ele não tem mais energização vinda da rede da concessionária, ele interrompe esse envio de sinal e aí sim a proteção acaba atuando naquele sistema fotovoltaico, tá? Então, existem essas 2 formas. A manual, através do interruptor de emergência, que deve estar prontamente acessível, deve ter ali também informativos de que ele vai atuar ou, na verdade, não é né, não são as 2 proteções ao mesmo tempo, mas sim uma delas, ou a segunda forma de atuação, que é a atuação automática, ou seja, o desligamento rápido tem que entrar em operação assim que o disjuntor geral da edificação é desligado. Falando um pouquinho aqui sobre as normativas estaduais já existentes. Na realidade, pessoal, a NBR 17193, ela foi criada para ser uma base para que corpos de bombeiros espalhados pelo Brasil possam criar suas normativas internas, que aí sim elas terão o poder de lei nesses estados, tá? Só que antes mesmo da normativa 17193 da ABNT sair, alguns corpos de bombeiros já tinham feito ali as suas próprias normativas já estavam exigindo ali a presença do FCI, do Rapid Shutdown, nos sistemas fotovoltaicos, e principalmente sistemas fotovoltaicos em prédio de uso coletivo, tá? Então, todos aqueles estabelecimentos ou locais que necessitam ali do alvará do corpo de bombeiros para funcionamento, nesses estados com a normativa já em vigor, eles tinham ali, já possuem a obrigatoriedade de possuírem ali tanto o AFCI quanto o desligamento rápido em cada um desses estados, tá? A grande maioria deles, as normativas começaram a sair ali por volta de 2022 e em 3 deles ali também sofreram atualizações no ano passado, inclusive o Bombeiro de Goiás, na realidade, teve uma atualização esse ano ainda. Então, basicamente aí, desde 2022 nós já tínhamos implementados aí algumas normas vigentes que já começaram ali a exigir a presença desses 2 principais dispositivos de segurança, o AFCI e o Rapid Shutdown. Aqui estão alguns exemplos, né, como o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, do Mato Grosso, de Goiás e do Distrito Federal, tá? Então tá aqui para quem tiver o interesse aí de qual é a normativa de cada um dos corpos de bombeiros existentes aí.
Bom, um ponto importante é o prazo para transição para readequação de sistemas já instalados. Sim, pessoal, haverá necessidade de fazer adequações em sistemas já instalados, mesmo antes da entrada em vigor da normativa do Corpo de Bombeiros. Essa normativa estadual do Corpo de Bombeiros tem poder de lei e tem poder de solicitar retrofit, readequação do sistema fotovoltaico já existente, tá? Então, o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso estabelece um ano para adequações de sistemas fotovoltaicos já existentes, ou seja, essa normativa, apesar de ter sofrido uma atualização em 2024, ela foi publicada em 2025, em janeiro de 2025, então vai ter um tempo de um ano a partir da publicação para a readequação dos sistemas fotovoltaicos já existentes. E o Corpo de Bombeiros aqui do Goiás, né, de Goiás, estabelece ali o tempo de adequação para até novembro de 2026. Então, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e do Distrito Federal, até então nós não sabemos se tem algum prazo específico para a transição, mas uma coisa é fato, a partir do momento que a normativa é publicada, ela já está valendo e já está sendo exigido a presença do AFCI e do Rapid Shutdown nessas instalações. Além dessas corporações de corpos de bombeiros que já têm a sua normativa existente, já alguns corpos de bombeiros a gente já tem a notícia que já estão trabalhando nessas normativas estaduais também, tá? Então, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, pelas últimas informações que nós temos, já está com a normativa já pronta, aguardando apenas a publicação, tá? Mas o Corpo de Bombeiros ali do Mato Grosso do Sul e de São Paulo estão trabalhando também na sua normativa e muito em breve aí, nos próximos meses, talvez no próximo ano, nós teremos essas normativas publicadas e, de fato, já passando a valer ali para sistemas fotovoltaicos, tá? E a tendência, pessoal, com a entrada da NBR 17193 é que cada vez mais os corpos de bombeiros estaduais façam suas próprias normativas. Então, é uma tendência para o mercado brasileiro e nos próximos anos aí a gente vai ver esse movimento cada vez mais comum em cada um dos estados, inclusive trazendo esse poder de lei devido às normativas estaduais dos corpos de bombeiros. Bom, agora que eu já dei uma breve introdução sobre o assunto, vamos falar um pouquinho sobre a nossa tecnologia, o RSD 2.0. Basicamente, pessoal, a nossa tecnologia de desligamento rápido, ela é composta por dois principais componentes. Um a nível de módulo, que a gente chama de receptor, tá? Então, os receptores, são instalados ali a nível de módulo, a cada um ou dois módulos fotovoltaicos, a gente tem um receptor instalado ali abaixo dos módulos fotovoltaicos, onde a gente faz a conexão desse módulo fotovoltaico ou desses dois módulos fotovoltaicos na entrada do receptor. E o segundo principal componente é o transmissor externo, que é o que vai ficar responsável ali por fazer uma interação com a rede elétrica, ou seja, ele vai receber a alimentação da rede, enquanto ele estiver recebendo a alimentação da rede, ele envia o sinal PLC. Então, o próprio cabeamento da string serve como transmissor de dados também, tá? Então, o transmissor ele vai gerando um sinal de vida ali para que os receptores, enquanto receberem esse sinal de vida, continue trabalhando normal, né? Na verdade, deixe a string trabalhar normal. A partir do momento que eu corto a alimentação AC do transmissor, basicamente, dentro de um período ali de 5 a 7 segundos, os receptores entrarão em estado de emergência e vão fazer a desconexão individual dos módulos fotovoltaicos daquele arranjo fotovoltaico em si. Eu estou aqui com um exemplar de um receptor, tá? Então é justamente um equipamento como esse. Aqui é a versão para um módulo fotovoltaico, tá? Estou aqui também com a versão de dois, mas vai ser um pouquinho mais complicado de mostrar. Mas basicamente esse é o dispositivo que vai associado ao módulo fotovoltaico. Então ele tem uma presilha, vou mostrar com mais detalhes durante a apresentação, mas ele tem uma presilha aqui onde ele vai fixado no próprio frame do módulo. E aqui a gente tem dois pares de conectores MC4. Um par é relacionado à entrada para módulos fotovoltaicos, então onde você vai conectar o positivo e o negativo do módulo, e o outro par é relacionado à saída do receptor, é onde você vai interligar receptores para formar uma string de receptores e não mais de módulos fotovoltaicos, tá? Então isso é um princípio. Ao invés de você formar strings de módulos fotovoltaicos, colocar eles ligados em série um com o outro, agora com a nossa solução RSD, você vai ligar os módulos fotovoltaicos diretamente em cada um dos RSDs. Se for de uma entrada, cada módulo por receptor. Se for de duas entradas, a cada dois módulos, um receptor.
e esses receptores, com esses cabos de saída, você vai fazer a interligação entre eles. Então, você vai ter agora uma formação de strings de receptores e não mais de módulos fotovoltaicos. Bom, falando em receptores, já dei uma mostradinha aqui no produto para vocês terem uma noção de tamanho, até mesmo a cara do produto em si, mas já apresentando as duas versões que nós teremos disponível aqui no Brasil. A primeira versão é a versão destinada para um módulo fotovoltaico, é o GR B1F-20. Esse receptor ele vai comportar ali até 80 volts de tensão na sua entrada CC, então módulos até 80 volts na entrada CC do equipamento. A corrente de operação é de 22 amperes por canal de operação, tá? Então isso é um grande diferencial. Dá para trabalhar sim com módulos de alta potência, módulos com células aí de 210 milímetros, que tem uma corrente maior, é possível trabalhar assim. Tensão máxima da string 1.500 volts. Então, basicamente, o que a gente tem com módulos fotovoltaicos hoje a gente não vê módulos fotovoltaicos que permitem a formação de strings acima de 1.500 volts. Classe de proteção IP68, né? Então ele é feito para ficar ali exposto ao tempo de fato, então vai ter toda a proteção ali contra a ingressão de água, de poeira. Comunicação PLC com o transmissor, então o próprio cabeamento da string vai levar essa transmissão de dados entre transmissor e receptor. E o nosso PLC, nossa comunicação PLC, ela faz parte do protocolo SANSPEC. Então, o protocolo SANSPEC é um protocolo aberto de comunicação PLC, onde dispositivos de outras marcas que têm o mesmo protocolo podem ser utilizados com o nosso equipamento. Então, vamos supor aí que lá no futuro, pode ser que a gente não encontre agora, mas lá no futuro tenha necessidade de uma ampliação de um sistema que já tem um RSD de outra marca, mas que tem ainda assim o protocolo SANSPEC, você pode adicionar, pode fazer uma ampliação desse sistema ou até mesmo substituir algum RSD defeituoso pelo nosso RSD, porque o nosso RSD e a tecnologia já instalada possuem o protocolo SANSPEC. Então, tem essa compatibilidade, tem essa possibilidade de trabalharem juntos sem nenhum tipo de problema. E a garantia aqui dos receptores são de 25 anos. Quando a gente fala do modelo de dois módulos fotovoltaicos, aqui ele já tem uma carinha um pouquinho diferente. Basicamente, ele tem 3 pares de conectores MC4, 2 pares destinados às entradas, então cada módulo fotovoltaico vai ter a sua entrada individualizada, e um par destinado à saída, onde você vai fazer interligação entre RSDs. Tá? Então, da mesma característica, cada canal, cada entrada do receptor vai receber ali até 80 volts dos módulos fotovoltaicos, e da mesma forma a corrente, cada canal vai ter uma corrente de até 22 amperes de operação. Tá? O restante das características é praticamente idêntica ao modelo de um módulo. Também a questão de garantia é de até 25 anos. Quando a gente fala de transmissores, pessoal, a gente tem dois tipos de transmissores que estarão disponíveis no mercado brasileiro. Primeiramente, a gente vai ser muito mais fácil de encontrar aqui a caixa independente, tá? Então, basicamente é um transmissor externo, tá? Que a gente fala. Então, é através desse transmissor externo que a gente consegue, que você, integrador, vai conseguir fazer a adequação de qualquer tipo de sistema, não só adequação, mas instalações novas também, vai possibilitar utilizar a nossa solução RSD com qualquer inversor string do mercado, tá? Então, não existe uma relação física ali entre inversor e o nosso transmissor. Então, por esse motivo, nosso transmissor, nossa tecnologia de RSD 2.0 pode ser utilizada com qualquer inversor string do mercado. Tá? E tem também, obviamente, a solução de transmissor integrado ao nosso inversor. Então, eu vou mostrar aqui alguns slides ali quais são os inversores, as famílias disponíveis com transmissores internos, mas nós também temos a opção do transmissor integrado ao nosso inversor também. Mas num primeiro momento, como é um item opcional, muito provavelmente vocês ainda não encontrarão ali no distribuidor de vocês, mas muito em breve, com certeza, nós teremos essa opção no mercado também. E qual que é a vantagem entre um e outro, né? Primeiramente, a caixa independente é o grande fator aí, é o grande diferencial de fato de poder ser utilizado com qualquer inversor string do mercado. Além do mais, ele traz uma facilidade maior de retrofit em sistemas já instalados, então
Se o inversor, por exemplo, já possui a FCI, não há necessidade de substituição do inversor que já existe no local, basta adicionar a nossa solução de desligamento rápido, que ele vai trabalhar com esse inversor já existente no local, e pode substituir também transmissores de outras marcas que possuem o protocolo SunSpec. Ou por algum motivo tem alguma solução já incorporada, mas que deu algum problema no transmissor, não tem problema, pode fazer a substituição ali pelo nosso transmissor, desde que ambas as tecnologias possuam ali o protocolo SunSpec. E a vantagem de estar integrado ao inversor é que a atuação do desligamento rápido ele vai funcionar até mesmo com qualquer parada de produção do inversor. Então, o inversor identificou alguma falha, alguma necessidade de fazer o antilhamento ali do local, inclusive a atuação do AFCI, por exemplo, qualquer motivo de parada de produção do inversor vai atuar de forma automática também o desligamento rápido dos módulos fotovoltaicos. Então, a tensão da string também vai diminuir para que a tensão não esteja elevada ali nessa instalação. Então, outro ponto, não é necessário se preocupar com o dimensionamento do transmissor e também a instalação ela fica simplificada, porque basta adicionar os receptores do RSD 2.0 e você já vai ter ali a instalação já nativamente com a proteção de desligamento rápido. Quando a gente fala dos transmissores externos, tá? Então, nós também temos dois modelos disponíveis no mercado, um com um núcleo de transmissão e outro com dois núcleos de transmissão. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente quando eu mostrar os diagraminhas para vocês, mas basicamente esse núcleo transmissor, ele é uma espécie de TC, só que ele não é bipartido, ele é um toroide, onde você vai passar o cabeamento negativo da string por dentro dele, para que o envio de dados via PLC seja possível, tá? Então, cada núcleo transmissor desse tem a capacidade de receber até 150 amperes em strings, tá? Então, na versão destinada ali ao uso de um núcleo transmissor, você vai poder conectar até 150 amperes em strings. Quando a gente está falando de módulos ali de corrente de operação na faixa de 15 amperes, em média 10 strings poderão ser conectadas com um transmissor externo, tá? Outro fator importante é a faixa de tensão de alimentação dessa versão de um núcleo, é de 84 a 264 volts. Gabriel, é fase-fase, fase neutro? Tanto faz, pessoal. Pode ser fase-fase, fase neutro. O importante é estar dentro dessa faixa de tensão de alimentação que o nosso transmissor vai funcionar normalmente, tá? Bom, outros aspectos importantes, a tensão de até 1.500 volts, classe de proteção IP65, protocolo SunSpec e o transmissor tem garantia de 10 anos, tá, pessoal? O receptor, 25 anos, o transmissor de 10 anos. Quando a gente fala do modelo de dois núcleos, tem algumas diferenças, né? Ele, obviamente, passa a ter um segundo núcleo transmissor, então a capacidade passa a ser de até 300 amperes em strings, 150 em cada um dos núcleos. A tensão de alimentação também, a tensão de alimentação AC também muda, então passa a ser de 180 a 550 volts. Fase-fase ou fase neutro, tanto faz, só mudam apenas aí essas características. Quantidade de núcleos transmissores e tensão de alimentação AC. Bom, falando um pouquinho aqui, só para que vocês tenham uma noção de quais equipamentos serão possíveis vocês encontrarem a nossa solução já integrada. Basicamente, aqui são essas as famílias de inversores, né? A linha MS-G3, que são os nossos inversores monofásicos para uso residencial. A nossa linha SDT-G3, tanto na versão LV para trifásico 220, quanto na versão convencional trifásico 380. E a nossa nova linha GT de inversores, que vão de inversores desde 75 kW para a aplicação trifásica 220, até mesmo para 125 kW para a aplicação trifásico 380. Bom, falar um pouquinho sobre instalação. Nosso produto é direto ao ponto, tá, pessoal? Não tem tanta dificuldade na instalação, vocês vão ver que é bem tranquilo. Mas aqui, quando a gente fala de instalação, basicamente aqui eu estou falando do modelo de receptor para um módulo fotovoltaico, tá? Então, nós temos aí os dois pares de conectores MC4. Um dos pares é destinado à entrada, à conexão do módulo fotovoltaico. Então, você vai conectar aqui o positivo e o negativo do módulo na entrada do receptor. E o outro par de conector MC4 são as saídas, é onde você vai interligar receptores. Um ponto importante que eu já comentei ali na hora que eu estava apresentando o produto para vocês é que o nosso receptor já conta com uma presilha de instalação. Então, você pode instalar, mecanicamente falando, né, fixar o nosso receptor no próprio frame do módulo fotovoltaico. Isso facilita muito o retrofit, principalmente do sistema fotovoltaico, e também a instalação, obviamente.
Quando a gente fala aqui do receptor para 2 módulos, aqui muda, né, ele tem 3 pares de conectores MC4, 2 pares destinados ali às entradas dos módulos fotovoltaicos, então cada módulo fotovoltaico vai ter o seu positivo e o negativo para realizar a conexão, e nós temos um par destinado à saída, onde você vai fazer interligação entre receptores. Gabriel, se eu estiver trabalhando com receptor 2 para 1, eu posso utilizar apenas um módulo fotovoltaico nesse receptor? Pode, você pode utilizar, você vai fazer a conexão do módulo fotovoltaico na entrada PV1 e a entrada PV2 você vai curto-circuitar, você vai interligar ali os conectores MC4 para fechar, para fazer o curto-circuito dessa entrada e possibilitar que o nosso receptor trabalhe com apenas um módulo fotovoltaico. Então, além disso, né, ele também possui aqui a presilha de instalação que facilita muito o trabalho aí na hora de instalar, de fixar mecanicamente esse receptor na instalação. Quando a gente fala da instalação do transmissor em si, é bem mais tranquilo, tá, pessoal? Eh, Vocês vão ver ali que esse transmissor externo, né, particularmente falando, especificamente falando do transmissor externo, ele vem com essa caixa que é própria para uso externo, de fato, né? Então é uma caixa que vai garantir ali um nível de estanqueidade, né? De proteção de ingressão, tanto de água quanto de poeira, mas ela é uma caixa voltada para o uso externo, né? Então ela tem aqui alguns suportezinhos que serão montados na caixa, e esses suportezinhos vocês vão fazer a fixação dessa caixa do transmissor externo na parede, tá? Então não tem muito segredo, montar essas orelhinhas ali, marcar na parede, fazer o furo com bucho e parafuso e fixar esse transmissor. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver um pouco, de maneira um pouco mais detalhada, como seria aqui a conexão e como seriam os componentes internos do transmissor externo, tá? Então basicamente aqui nós temos uma espécie de fonte de alimentação, é onde a gente vai ter aqui a alimentação nessa linha marrom aqui do diagrama, é onde a gente vai ter a derivação da rede da concessionária dentro do circuito ali do disjuntor geral da edificação. Então a gente vai fazer a alimentação AC do nosso transmissor através dessa fonte. Essa fonte ela vai rebaixar a tensão ali para 12 volts e vai alimentar o transmissor de fato. O transmissor está ligado duas espécies aqui de TCs, tá? Que são os núcleos transmissores. Nesse exemplo aqui, seria um transmissor aqui externo com 2 núcleos de transmissão. Então, vocês veem aí que são 2 toroides, onde vai ser passado o cabeamento negativo da string através desse toroide. Então, é através dele que vai ter ali a transmissão de dados. Alguns pontos de observação, tá? Alguns pontos importantes. O cabeamento recomendado para passar por dentro desse toroide é o cabeamento negativo da string, tá, pessoal? Isso porque o circuito responsável por receber os dados PLC do transmissor fica do lado negativo do receptor, tá? O cabeamento negativo você leva naturalmente ali, tranquilamente, diretamente para o inversor, e o cabeamento negativo você passa por dentro desse toroide e pode levar novamente, tranquilamente, para conectar diretamente ao inversor, tá, pessoal? Um ponto bastante importante é não utilizar o positivo e o negativo das strings por dentro do toroide, tá? Isso pode atrapalhar um pouquinho a comunicação PLC, então apenas o cabeamento negativo é recomendado que seja passado ali por esse toroide, tá? Uma observação importante: comprimento máximo da string é de até 1.000 metros, tá? De ponta a ponta, do positivo ao negativo, até 1.000 metros de comprimento dessa string para o funcionamento correto ali da transmissão de dados via PLC. Quando a gente fala um pouco mais do detalhe da conexão AC, né? Então, aqui na fonte, né? Eu trouxe até esse detalhe aqui na apresentação. Aqui na fonte é onde vai ser feita a conexão CA. Então, aqui a alimentação aqui entre duas fases ou fase neutro, mais o aterramento, tá? Então, pode sim ser alimentado fase-fase ou fase neutro. Independente disso, tá, pessoal? Podem escolher ali e se enquadrar dentro dos limites de tensão, mas só relembrando aqui, o modelo de um núcleo transmissor, ele tem a tensão de alimentação de 85 a 264 volts, e o modelo com 2 núcleos possui a faixa de tensão de alimentação de 180 a 550 volts. Aqui alguns modelos, né, como seria a aplicação da nossa solução em si. Ela é bem direta ao ponto, pessoal. Vocês vão ver que é bem simples mesmo.
a utilização da nossa solução RSD, aqui falando aqui da utilização com inversor monofásico, trazendo um exemplo da utilização com inversor monofásico. Esse inversor monofásico tá uma fotinha do inversor da Goodway aqui, mas pode ser de qualquer marca, tá? Não tem problema nenhum. Qualquer inversor string é compatível com a nossa solução. Então, trazendo aqui o diagraminha de instalação, basicamente o positivo e negativo de cada módulo fotovoltaico vai conectado na entrada do receptor e as saídas dos receptores a gente interliga entre eles. Tá? Ou seja, não tem outra explicação, pessoal. Ao invés de fazer strings de módulos, a gente está fazendo strings de receptores. Então, essa associação fica muito mais fácil para que vocês entendam. O cabeamento positivo, desculpa, ele pode ser levado diretamente para o inversor e conectado tranquilamente, sem problema nenhum. O cabeamento negativo também vai ser levado para o inversor, porém, ele vai passar por dentro desse núcleo transmissor. Então, é o núcleo transmissor ali que vai gerar esse sinal PLC e vai permitir que os receptores conectem novamente os módulos à string. Tá? Então, passou por dentro o cabeamento negativo por dentro desse núcleo transmissor, faz a conexão normalmente com o inversor no borne negativo da entrada do equipamento. A alimentação do transmissor, então, lembram que a única interação que ele tem é justamente com a rede da concessionária. Então, sim, vai ser feita aqui a ligação, a alimentação AC do transmissor dentro do circuito geral da edificação. Então, pode ser sim o instalador, o projetista, ele pode determinar o uso da botoeira. Lembram que são duas formas de acionamento, uma manual e outra automática. Se for escolhido ali a maneira manual de acionamento, pode sim ser adicionado essa botoeira para acionamento, e essa botoeira, basicamente, o princípio é que ela vai interromper a alimentação AC do transmissor, caso aconteça o seu acionamento. Então, interrompeu a alimentação AC do transmissor, ele para de transmitir o sinal PLC e os receptores entram em estado de emergência, né? Então, eles desconectam individualmente esses módulos fotovoltaicos da string. Aqui um outro exemplo de aplicação, agora sim com inversor trifásico, né? Utilizando o receptor para 2 módulos fotovoltaicos. Então, a cada 2 módulos aqui, a gente vai ter um receptor. O positivo e negativo de um dos módulos vai conectado em uma das entradas do receptor, e o positivo e negativo do outro módulo fotovoltaico vai ser ligado, né? Vai ser plugado na outra entrada do receptor para 2 módulos fotovoltaicos. A gente tem aquele terceiro ali par de conectores MC4, que é onde a gente vai fazer a interligação entre receptores, formando essas strings. Novamente, o cabeamento positivo diretamente para o inversor, cabeamento negativo passando através desse núcleo transmissor e levando diretamente para o inversor. A conexão aqui com a rede da concessionária, com a rede AC do local, para alimentação do transmissor. Então, aquela mesma linha de raciocínio. Enquanto tiver alimentação AC no transmissor, enquanto o transmissor estiver recebendo tensão da rede, ele vai permitir que os receptores trabalhem, ou seja, vai permitir que a string esteja ali com a tensão um pouquinho mais elevada para trabalho do inversor. A partir do momento que esse transmissor tem a alimentação AC interrompida, ou seja, que ele não vai ter energia, ele deixa de transmitir esse sinal, fazendo com que os receptores se desconectem individualmente cada módulo fotovoltaico da string. Bom, vamos falar um pouquinho do dimensionamento, né? Poxa, a gente fala assim, nossa, é um item a mais, eu tenho que me preocupar, agora eu tenho que adequar as minhas instalações, tenho que aprender a dimensionar o sistema fotovoltaico novamente. Não precisa disso, tá, pessoal? O primeiro passo para o dimensionamento é que você realize o dimensionamento do seu projeto fotovoltaico normalmente. Então, não vai mudar nada. Então, você vai fazer lá o dimensionamento da sua string, conforme o nível de tensão máxima de entrada do inversor, com o nível de corrente máxima que ele permite. Enfim, você vai trabalhar normalmente e vai determinar as strings como você faria num sistema sem o dispositivo de desligamento rápido. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo aqui com 72 módulos de 700 watts, utilizando um inversor de 37,5 trifásico 380 da Goodway. E neste caso aqui, a gente dividiu esses 72 módulos em 6 strings de 12 módulos cada string. O segundo passo é você vai definir qual é o modelo de receptor que você vai utilizar. Basicamente, aqui nesse passo, você vai comparar qual que é a tensão e corrente do módulo fotovoltaico com os níveis de tensão e corrente máximos suportados pelos receptores.
Então, neste exemplo específico, com esse módulo fotovoltaico, eu poderia utilizar qualquer um dos receptores, porque está dentro da tensão de operação de entrada de 80 volts e está dentro também da corrente de operação de 22 amperes. Então, posso optar pelo modelo de um módulo ou pelo modelo de dois módulos. Para trazer um custo-benefício mais interessante para esse projeto aqui, foi selecionado o modelo de dois módulos fotovoltaicos. Seguindo aqui, o terceiro passo é fazer o levantamento da quantidade de receptores necessários. Então, poxa, se eu estou trabalhando com modelos ali de para dois módulos fotovoltaicos, e eu sei que a minha string vai ter ali 12 unidades de módulos, opa, então a proporção ali que eu vou ter é de 6, a necessidade por string é de 6 receptores. Ou seja, se eu tenho 6 receptores, eu posso fazer a conexão de 12 módulos fotovoltaicos nessa string. Tá? Então, como eu tenho 6 strings formadas com 6 receptores, a quantidade total de receptores que eu vou precisar para essa instalação é de 36 unidades. Aqui fica um levantamento, uma observação muito importante, tá, pessoal? Se vocês estiverem trabalhando com strings formadas por quantidade ímpares de módulos fotovoltaicos, essa proporção ela não vai ser 2 para 1, tá? Então, por exemplo, se você estiver trabalhando ali com uma string formada por 17 módulos fotovoltaicos, você vai precisar de 9 receptores 2 para 1. Isso porque 8 receptores estarão conectados a dois módulos e um receptor apenas estará conectado a apenas um módulo fotovoltaico. Gabriel, eu posso utilizar nesse único módulo fotovoltaico o receptor de uma entrada? Pode, tá, pessoal? Você pode mesclar a utilização do receptor de uma entrada ou de duas entradas na mesma string, ou em strings diferentes, enfim, você pode sim utilizar misturando os modelos de receptores sem problema nenhum, tá? Mas a única questão, ficar atento aí quanto a essas quantidades na hora do dimensionamento. O quarto passo é definir o modelo do transmissor. Nesse passo aqui, pessoal, basicamente você vai comparar com a tensão de entrada do inversor. Aqui a gente está trabalhando com uma tensão de rede que é trifásica 380, ou seja, a tensão de fase neutro ela é 220 e a tensão entre as fases é 380. Então, ambos os transmissores, eles são compatíveis com essa aplicação. Porque se for aqui o receptor de um núcleo apenas, eu posso alimentar ele apenas com fase neutro. Se eu estiver trabalhando aqui com o nosso receptor para com dois núcleos transmissores, desculpa, a faixa de tensão dele é um pouquinho maior, então eu posso tanto alimentar ele fase neutro, mas eu também posso fazer a alimentação fase-fase também. Então, ambos os modelos também se enquadrariam perfeitamente nesse exemplo. E o quinto passo é você definir a quantidade de núcleos transmissores que você vai precisar. Opa, como assim, Gabriel? Eu preciso verificar qual que é a corrente máxima em strings que eu vou ter na instalação. Então, neste caso aqui, cada string vai ter no máximo ali 16,77 amperes de corrente, que é basicamente a corrente de um módulo fotovoltaico, e eu vou ter 6 strings, onde eu vou passar essas strings através desse núcleo transmissor. Ou seja, eu multiplico a corrente da string pela quantidade de strings. Neste exemplo aqui, 16,77 vezes 6 strings me deu uma corrente máxima desse sistema de 100,62 amperes. Ou seja, eu vou precisar de apenas um núcleo transmissor para fazer com que o funcionamento do sistema seja feito de maneira correta e sem ultrapassar o limite. Lembra que o limite de um núcleo transmissor é de 150 amperes? Então, neste caso aqui, como a corrente máxima das strings é de 100, eu posso optar pelo modelo com apenas um núcleo transmissor. Então, no final das contas aqui, a gente ficou com um sistema com um inversor de 37,5, 72 módulos de 700 watts, 36 receptores ali para trabalho de 2 para 1, ou seja, 36 receptores que vão trabalhar cada um deles com dois módulos fotovoltaicos e um único transmissor de apenas um núcleo de transmissão, tá? Porque eu não ultrapassei os 150 amperes. Gabriel, e caso ultrapassasse os 150 amperes? Eu vou optar, se for até 300 amperes, eu vou optar pela utilização do núcleo, do transmissor com dois núcleos. Gabriel, e se extrapolar ainda mais, for além de 300 amperes? Eu adiciono um transmissor a mais e divido essas strings ali de maneira com que a corrente de 150 amperes não seja ultrapassado em cada um desses núcleos. Vamos falar um pouquinho aqui agora, já encaminhando para a reta final aí, alguns exemplos de aplicação.
né? Então, trazendo aqui um exemplo de aplicação com o nosso inversor monofásico de 10 quilowatts, juntamente com um modelo aqui de um módulo fotovoltaico, né? Um modelo de receptor de um módulo fotovoltaico. Esse exemplo aqui a gente está fazendo 3 strings com 10 módulos cada. Esse módulo aqui tem uma corrente de operação de 14 amperes. Então, aqui eu vou formar novamente, vou fazer a conexão aqui dos receptores, como é um para um. Então, cada módulo vai na entrada de cada um dos receptores e as saídas eu interligo entre eles para formar essa string de receptores. A conexão do cabo positivo diretamente ao inversor, o cabo negativo passando através do núcleo transmissor e chegando até o equipamento. E a alimentação a ser sendo feita aqui com a chave de acionamento manual de maneira opcional. Lembrando que é opcional porque eu estou dentro do circuito geral da minha edificação, então eu posso optar por utilizar um ou outro. Aqui um exemplo com a aplicação do inversor de 37,5. Aqui a gente já está utilizando os receptores 2 para 1, ou seja, o receptor que vai receber até 2 módulos fotovoltaicos. São 6 strings com 19 módulos e, obviamente, aqui novamente o módulo com 14 amperes de corrente de operação. Então, a cada 2 módulos fotovoltaicos eu tenho um receptor, onde eu vou ter ali a conexão de 2 módulos fotovoltaicos. E aqui no finalzinho da string eu tenho um único módulo fotovoltaico eu tenho um único receptor com apenas um módulo fotovoltaico. Então, eu posso fazer essa ligação desde que na entrada PV2 eu faça o curto-circuito dessa entrada. Então, ele permite esse tipo de conexão. Aqui uma observação importante, se vocês repararem aqui o quadro aqui de relação de materiais, pela quantidade ímpar de módulos nas strings, a proporção entre receptor e módulos fotovoltaicos nunca vai ser de 2 para 1. Sempre vai ter, sempre essa proporção, sempre a quantidade de receptores vai ser um pouquinho acima dessa proporção, justamente porque eu tenho que me atentar que apenas um desses receptores vai receber apenas um módulo fotovoltaico desse, e isso por string. Trazendo outro exemplo aqui da aplicação do 75, com um transmissor de dois, desculpa, o receptor para 2 módulos. Aqui, como eu tenho uma quantidade maior de strings e ultrapassaria 150 amperes em strings, aqui a gente trouxe o transmissor com 2 núcleos. Tá? Então, ultrapassou o limite de 150, que traria ali a impossibilidade de utilizar apenas um núcleo transmissor. Então, a gente passou para a solução com 2 núcleos transmissores e a formação, obviamente, dessas strings não ultrapassou ali os 300 amperes, então a gente casou essa solução. Tá? Aqui a gente tem uma quantidade par de módulos fotovoltaicos nas strings, então, se vocês repararem, a proporção entre receptores 2 para 1 e quantidade de módulos, ela vai ser justamente 2 para 1. Mais um exemplo aqui com o inversor de 125, aí com mais strings adicionadas e também com mais módulos fotovoltaicos. Então, novamente, mesmo com mais strings, ainda não ultrapassou o limite de 300 amperes, então ainda assim possibilita a utilização de apenas 2 núcleos transmissores. Então, permite ali que a gente utilize, por exemplo, o transmissor com 2 núcleos apenas, tá? Então, novamente ali, o princípio de formação de strings é o mesmo, tá? Para os exemplos anteriores, mas aqui, obviamente, por conta dessa quantidade de pares de módulos em cada string, mantendo a proporção de 2 para 1 entre a quantidade de receptores e de módulos fotovoltaicos. E o exemplo mais legal ali, por último, como dos exemplos, é a aplicação onde a corrente em strings ultrapassa os 300 amperes. Gabriel, o que que eu faço? Eu não consigo mais utilizar? Você consegue. A única coisa é que você vai ter que adicionar um transmissor externo a mais. Então, se ultrapassar os 300 amperes, você vai ter que adicionar um transmissor a mais e dividir essas strings entre os núcleos transmissores de maneira que não ultrapasse 150 amperes cada um deles. Tá? Então, nessa aplicação aqui, seriam 20 strings de 27 módulos cada uma. Então, com certeza ultrapassaria ali tranquilamente os 300 amperes que um único transmissor com 2 núcleos conseguiria receber em quantidade de strings. E dessa maneira nós tivemos que dividir ali em 2 transmissores, de fato, e dividir essas strings de maneira que não ultrapasse os 150 amperes. Lembrando que mais um exemplo aqui de strings ímpares, se vocês repararem aqui na lista de materiais, essa proporção ela não é de 2 para 1, ou seja, eu tenho uma quantidade de receptores um pouquinho acima do que eu teria numa proporção de 2 para 1.
Pessoal, vocês devem estar se perguntando aí, poxa, maravilha, quero comprar, já tenho algumas instalações aqui para readequar, já tenho novas instalações para fazer, que eu preciso do RSD 2.0 da Goodway. Onde eu encontro, Gabriel? Então, a nossa solução já está disponível aí nesses 3 distribuidores, né, que nós temos parceria com a Aldo, com a BC4 e também com a Solfácil. Então, estão aí os contatos dos nossos distribuidores. Sintam-se à vontade em perguntar a cada um deles pela nossa solução. E qualquer dúvida também, o nosso time de soluções ou até mesmo o time de engenharia desses distribuidores estarão aptos para auxiliar vocês nessa compra. Vanessa, acredito que provavelmente temos algumas perguntas para responder, certo? Temos uma série de perguntas aqui, Gabriel. Eu vou passar por elas. Eu acredito que nesses últimos 10 minutos a gente consegue cobrir todas aqui. Vamos lá. O RSD tem função de otimização da geração? Excelente pergunta. Não, a única e exclusiva função dele é fazer essa desconexão individual dos módulos apenas, tá? Não tem essa otimização de produção. O RSD permite visualizar a performance de geração dos módulos? Excelente pergunta também. Não, tá? No caso aqui, a única função realmente de fato é fazer essa desconexão, trazer mais segurança para o sistema fotovoltaico, tá? Então, ele não tem essa otimização e também não tem esse monitoramento a nível de módulo. Por que sistemas híbridos não necessitam de RSD? As tensões nas strings ainda não serão elevadas, maior que 120 volts? Ou sistemas híbridos possuem outros dispositivos para o controle de tensão nas strings? Excelente pergunta. Gabriel, acho que deu uma parada aqui. Só um minutinho. Pessoal, para vocês, o Gabriel está travado também? Agora eu acho que retornei. Retornou. Maravilha. Bom, como eu estava respondendo a pergunta aqui, sobre a questão do sistema híbrido ficar isento dessa aplicação, é algo que está na normativa, nós não sabemos ao certo qual que é o motivo, mas aqui a gente tem uma linha de raciocínio que uma das principais vantagens do sistema híbrido, pelo menos o sistema híbrido da Goodway, é você poder continuar produzindo energia ou utilizando a energia que está sendo produzida naquele momento para que você consiga atender às cargas críticas, né? Então, mesmo como o RSD ele tem essa interação com o antilhamento, com a falta de conexão AC, caso a gente colocasse essa solução no sistema híbrido, a gente perderia uma das principais vantagens do sistema híbrido, que é poder trabalhar ali num momento de queda de energia, numa uma operação off-grid, com a produção dos módulos fotovoltaicos. Então, acreditamos que seja isso, mas quem vai poder dar essa resposta de maneira oficial é o comitê realmente que trabalhou na formação dessa normativa. Perfeito. A tensão do RSD é de 80 volts. E qual o limite de potência? Ou é só respeitar a tensão e não precisa se preocupar com a potência do módulo ou módulos? Excelente pergunta também, tá? O limite de potência por canal é de 800 watts, tá? Então dá para trabalhar ali com um módulo de 800 watts tranquilamente, tá? Obviamente tem que seguir também os requisitos ali de tensão e de corrente de entrada, mas a potência máxima em cada um dos canais é de até 800 watts. É necessário cabeamento independente da string? Não, toda troca de informações, todo envio de informações da linha de vida ali, né, do sinal de vida ali, do transmissor que é feito para o receptor, é feito através do próprio cabeamento da string. Então, é uma tecnologia que chama PLC, Power Line Communication. Então, ele utiliza o próprio cabeamento da string para enviar esses dados para o receptor. Então, não é necessário nenhum tipo de cabeamento extra ou não é também uma comunicação sem fio, é tudo feito pelo próprio cabeamento da string. Existe algum limite de módulos na string para o uso do RSD 2.0? Não, tá? Essa é uma grande vantagem da nossa tecnologia. Você não tem um limite de receptores ou de módulos que você possa utilizar na string, mas obviamente no seu dimensionamento ali da string você não vai poder ultrapassar a tensão máxima de entrada do inversor.
Se você não tiver ultrapassando ali a tensão máxima de entrada do inversor, não importa se você vai colocar 30, 40, 50 receptores ali na string, que você vai poder trabalhar tranquilamente. Tem uma pergunta aqui curiosa: quem é o fabricante desse produto? O fabricante desse produto é a Goodwin. Então, nós mesmos fabricamos a nossa tecnologia aí, tanto de transmissor quanto de receptores. Então, vocês têm toda a garantia aí de ter um produto Goodwin sendo aplicado na instalação fotovoltaica. No caso de string box, o transmissor fica antes ou depois? Excelente pergunta. Não existe uma ordem correta, tá? Se você se você fizer a instalação do transmissor entre o inversor e a string box, a única coisa que vai mudar se no momento, se caso aconteça alguma intervenção no sistema e você desligue a chave seccionadora dessa string box, o transmissor, o sinal que o transmissor está emitindo não vai chegar até o receptor. Então, a tensão da string ela vai diminuir. Os receptores eles deixarão de receber esse sinal e vão desconectar de maneira automática. Se você fizer a instalação do transmissor após a string box, aí sim, mesmo que você seccione ali a chave seccionadora da string box, o transmissor ainda vai continuar emitindo sinal ali para os receptores e a tensão da string ainda vai continuar elevada até que você desligue o transmissor. Como monitorar, como monitora um inversor Solis com RSD da Goodwin? Excelente pergunta, tá? A interação com o seu inversor já instalado, seja ele qualquer marca, ele vai continuar a mesma como você já realiza atualmente, tá? A única coisa que você vai adicionar à nossa solução RSD, que não tem nenhuma interação física, não tem nenhuma comunicação com o inversor, então o monitoramento em si é o que você já vai estar acostumado na utilização desse equipamento que você já está utilizando. Perfeito. A abertura do toroide suporta a passagem de quantos condutores de 4 milímetros? Isso aí, falando especificamente de 4 milímetros, normalmente vai até 16 condutores, tá? Então, acima disso, 15, 16 condutores, tá? Acima disso, você acaba tendo a necessidade de diminuir a quantidade de cabos que você vai passar por dentro desse toroide. Você utilizou a IMP para dimensionar o núcleo? Não seria melhor considerar a ISC? Sim, pode considerar a ISC, mas na realidade eu utilizei ali a IMP mais para fazer o dimensionamento, para verificar a compatibilidade do receptor em si, da corrente de entrada do receptor, que é o que vai importar ali na hora do funcionamento. Mas sim, você, caso opte ali por utilizar o ISC, pode utilizar o ISC sem problema algum. Qual a classe IP dos transmissores e a entrada dos cabos no prensa-cabos suporta a passagem de quantos condutores de 4 milímetros? A proteção IP65, tá? Daquela caixa externa, né? Então, essa caixa externa ela permite uma proteção IP65 dos receptores, só lembrando a IP68, tá? Então, tem um grau de proteção a mais em relação ao transmissor. Ah, a quantidade de strings ali especificamente vai variar conforme a seção transversal do condutor que está sendo utilizado, mas fiquem tranquilos ali que tem vários prensa-cabos ali na lateral, não são apenas três como mostram a imagem ali, né? Porque a gente não tem uma visão além da profundidade do produto, mas sim existem ali mais pelo menos mais 6 prensa-cabos ali na lateral do produto para que você tenha espaço suficiente para passar todas as strings que você vai utilizar na instalação. Perfeito. Passamos por todas as perguntas, matamos os 10 minutos adicionais aí para compensar a nossa instabilidade no sistema no começo. Eu queria, antes de agradecer a participação de todo mundo, que teve uma interação excelente através das perguntas que foram recebidas aqui pelo nosso chat, queria comunicar os 3 ganhadores do nosso post promocional de hoje. Vamos lá, pessoal. Primeiro ganhador, Dubai Solar. Dubai Solar. Segundo ganhador, Giovasi Zoppo.
Giovasi Zoppo. E terceiro ganhador, Iuguete Pedro Alessandro. Iuguete Pedro Alessandro. Vocês três vão ser contatados através do inbox lá do Instagram para a gente poder pegar os seus dados e despachar o kit de brindes exclusivos da marca Good para vocês, tá bom? Pessoal, queria mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês. Foi excelente a nossa interação no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tudo feito com bastante carinho, bastante zelo para vocês. E eu espero encontrar vocês no nosso próximo webinar, que é dia 8 de maio, tá bom, pessoal? Acompanhe nas nossas redes sociais aqui. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.